Bom dia a todos, que a paz do imenso amor do Mestre Jesus possa continuar fortalecendo e nos amparando hoje e sempre. Nós vamos buscando fechar os nossos olhos, acalmar as nossas mentes, os nossos corações. Vamos buscando sentir todo o amparo que vem do alto, as energias que vão entrando nos nossos corações, nos proporcionando paz, harmonia e bem-estar. Carinhosamente, nós vamos buscando sentir a presença de nosso anjo da guarda, este companheiro amigo de todas as horas, e vamos agradecendo por todo o carinho, todo o amparo, toda a inspiração que nos é dada. Vamos saudando e nos ligando a Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe espiritual, agradecendo a esta doce Mãe por todo o carinho com que nos envolve sempre. E nós vamos sentindo toda a segurança e ternura com que esta Mãe nos envolve, pedindo a ela que nos fortaleça e que sejamos sempre receptivos aos desígnios de Deus em nossas vidas, seguindo o exemplo de Maria. Mãezinha querida, nos leve à presença do seu Filho, nosso Mestre Jesus. Jesus querido e amado, nós te agradecemos por todos os teus ensinamentos, pelo teu imenso amor, por tudo o que faz por cada um de nós. Que nesta manhã tenhamos os nossos corações tocados pelo teu amor, que estejamos receptivos a todas as reflexões que nos serão propostas. E por misericórdia, leve a nossa prece até Deus, o nosso Pai, o Criador de nossas vidas, a quem nós agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos para mais esta oportunidade, a quem nós entregamos carinhosamente a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, à medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas faltas, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre os nossos sonhos. Às vezes temos sonhos que nos parecem tão reais, outras vezes temos sonhos confusos. Quantas vezes acordamos com a sensação boa, uma felicidade e uma paz que nós não entendemos de onde veio? Outras vezes acordamos com o corpo pesado, uma tristeza, o coração acelerado. O que são essas impressões ou sensações? Para iniciar a nossa reflexão, eu gostaria de pedir licença para fazer uma pequena leitura ditada pelo Espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, no capítulo 30. Diz assim: perante os sonhos. Encarar com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico, sem preocupar-se aflitivamente com quaisquer fatos ou ideias que se reportem a eles. Há mais sonhos na vigília que no sonho natural. Extrair sempre os objetivos edificantes desse ou daquele painel entrevisto em sonho. Em tudo, há sempre uma lição. Repudiar as interpretações supersticiosas que pretendam correlacionar os sonhos e acontecimentos mundanos,
gastando preciosos recursos e oportunidades da existência em preocupação viciosa e fútil. Objetivos elevados, tempo aproveitado. Acautelar-se quanto às comunicações dos intervivos, no sonho vulgar, pois, conquanto o fenômeno seja real, a sua autenticidade é bastante rara. O espírito encarnado é tanto mais livre no corpo denso, quanto mais escravo se mostre aos deveres que a vida lhe preceitua. Não se prender demasiadamente aos sonhos de que recorde, ou às narrativas sonhadoras de que se faça ouvinte, para não descer ao terreno baldio da extravagância. A lógica e o bom senso devem presidir a todo raciocínio. Preparar um sono tranquilo pela consciência pacificada nas boas obras, acendendo a luz da oração antes de entregar-se ao repouso normal. Inércia do corpo não é calma para o espírito aprisionado à atenção. Admitir os diversos tipos de sonhos, sabendo, porém, que a grande maioria deles se origina de reflexos psicológicos ou de transformações relativas ao próprio campo orgânico. O espírito encarnado e o corpo que o serve respiram em regime de reciprocidade no reino das vibrações e rejeitar as questões loucas. Bom, a vida material, ela nos propõe uma dinâmica intensa em atividades. Desde o nascimento, a proposta da transformação do corpo, lutamos para sobreviver. E todos os dias, dia após dia, temos novos desafios, propostas novas. Temos diversos compromissos, casa, trabalho, família e vários outros. Diante desses desafios, devemos considerar que o nosso corpo é um agrupamento de seres vivos. As células, elas trabalham incansavelmente para que tudo siga o seu curso natural. E para que o nosso corpo dê conta, nós somos agraciados com a oportunidade do sono. Momento esse que nosso organismo material estará se recompondo das tarefas diárias, estará se reabastecendo de energias. Todos temos necessidade deste momento, porém uns precisam de mais tempo de sono, outros menos. Prova disso é que uma pessoa que dorme menos que de costume vai ter seu corpo ressentido em variadas formas, ou seja, o próprio corpo cobra esse repouso. E o que faz o espírito na hora do sono? A doutrina dos espíritos nos esclarece que o espírito jamais está inativo. Somos ligados ao corpo físico por um laço fluídico, que durante o sono ele se afrouxa ou expande em extensão e o espírito se lança ao espaço, podendo entrar em contato com outros espíritos que estejam no plano espiritual ou mesmo aqueles espíritos encarnados que também estão parcialmente libertos pelo sono. Podemos ser levados a reuniões, trabalhos, criar novas afeições e também antipatias. Lembramos que vamos sempre buscar em lugares nos quais temos maior afinidade. Às vezes, temos sonhos que estamos em lugares que não conhecemos e dizemos que aquilo não é real. Mas pode ser uma recordação de lugares já visitados no passado, ou que já tenha ido somente em espírito, ou um lugar que talvez ainda vá conhecer. E muitas vezes não nos afastamos do corpo, mas ficamos ali rememorando tudo aquilo que chamou nossa atenção ou nos afligiu. E o que são os sonhos? São as visões que temos durante o sono. O sonho, ele pode ser dividido em 3 categorias principais. A primeira categoria
é a do chamado sonho ordinário ou sonho cerebral. É simplesmente o reflexo das imagens, das impressões arquivadas no cérebro durante o período de vigília, período que estamos acordados. Ao adormecermos, tais imagens se liberam sem direção consciente, e então temos cenas indecisas, sem sentido, sem coordenação e que permanecem na memória. A segunda categoria se dá quando o espírito flutua na atmosfera, sem se afastar muito do corpo. Mergulha no oceano dos pensamentos e imagens que acontecem de todos os lados pelo espaço. Aí colhe impressões confusas, tem estranhas visões, sonhos inexplicáveis. Também pode, nesse estado, mergulhar no passado, rever acontecimentos desta ou de anteriores vidas. Esses sonhos, de uma infinita diversidade, conforme o grau de liberdade do espírito, afetam sobretudo o cérebro físico. É por isso que dele conservamos a lembrança ao despertar. O sonho profundo ou sonho espírita se dá quando o espírito fica mais livre do corpo. Desprende-se da matéria e vai ao encontro dos seres amados, seus parentes, seus amigos, seus guias espirituais. Também pode se encontrar nesse estado com outras almas, que às vezes estão até encarnadas na Terra naquele momento. Desses sonhos, o espírito conserva impressões que nem sempre afetam o cérebro físico, mas se gravam na consciência e depois surgem no transcorrer dos dias como pressentimentos e intuições. Pode-se dar a percepção de certos fatos materiais reais, como conhecimentos de acontecimentos que se passam ao longe, os detalhes de uma localidade, as causas de uma doença e os remédios que podem ser convenientes para o tratamento. Pode ser ainda a percepção de coisas do mundo espiritual. Nessas situações, podemos classificar os sonhos de previsões, pressentimentos, advertências. Mas é importante lembrar que a vida não segue um determinismo, um destino fechado. Gozamos de nosso livre-arbítrio. Nestes casos, esses pressentimentos, previsões ou advertências vêm para nos auxiliar e mesmo nos fortalecer. Seriam momentos em que, libertos temporariamente do corpo físico, embora ligados a ele, estamos recebendo orientações do plano espiritual, reunidos com aqueles que temos afinidades. Um exemplo foi o de José, pai de Jesus. Mateus nos traz em seu evangelho que José foi advertido por um anjo que lhe apareceu em sonho. Ele disse para fugir para o Egito com Jesus. Fugir de Herodes, que iria procurá-lo para matar o menino. Os reis magos, após a visita a Jesus, também foram advertidos em sonhos para que retornassem por outro caminho, para fugirem da presença de Herodes. As escrituras sagradas de todas as religiões trazem vários exemplos de advertência dadas pelos sonhos. Não podemos garantir a exatidão dos fatos narrados, mas o fenômeno em si não tem nada de anormal, pois quando o espírito, através do sono, se liberta do corpo físico, ele entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com aqueles que conheceu. Apesar de exemplos autênticos que conhecemos, não podemos acreditar que todos os sonhos sejam advertência e que todo sonho tenha um significado. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de sorte. É um absurdo pensar que sonhar com uma coisa anuncia outra. As interpretações supersticiosas que pretendem relacionar os sonhos com jogos de azar devem ser repudiados. Não devemos viver em funções de nossos sonhos. Não devemos ficar ansiosos por interpretar sonhos, porque inúmeras vezes, ou na maior parte deles,
Nossos sonhos são criações nossas, imagens fantásticas criadas pela nossa imaginação, que não são reais e que estão associadas ao que acreditamos. A lembrança de coisas que vivemos, ao que gostamos, as paixões, remorsos, preocupações e até mesmo por causa das funções do organismo, que às vezes elas estão sobrecarregadas. Por exemplo, quando se faz uma alimentação pesada antes de dormir. Então, é importante sabermos que podemos e temos contato com o plano espiritual durante o sono e que algumas vezes traremos lembranças desses sonhos, mas não devemos fazer disso uma crença cega, pois temos os sonhos que são apenas criações nossas. É muito comum algumas pessoas afirmarem ainda que não sonham. Lembremos que o espírito, quando tem um pouco de liberdade, ele vai buscar aqueles que lhe são caros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que compõe o corpo, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. E é por isso também que não podemos ter uma crença cega, pois as lembranças que temos muitas vezes não estão completas, pois quem recebeu as impressões foi o espírito, e ao retornar o corpo, pode sofrer alterações. Muitas vezes nós vamos ter somente as sensações. No caso em que não lembramos ao retornarmos ao corpo, não tem problema algum. No momento certo, caso seja útil e necessário, a lembrança é ativada e temos como inspiração de momento. São aquelas soluções que aparecem sem que tenhamos pensado antes nelas. Em alguns casos, temos verdadeiros pesadelos. E o que são os pesadelos? São produto dos nossos desejos, recordações ou experiências espirituais inferiores devido a um estado mental conturbado. O maior antídoto contra os pesadelos é buscar manter o pensamento e a vontade ligados ao bem. Então, como devo procurar ter bons sonhos, estar em harmonia com o meu anjo da guarda? Aprendamos a nos preparar para o sono todos os dias, considerando que é um momento importante de descanso da matéria e liberdade relativa para o espírito, onde este poderá se beneficiar. E como se preparar? É preciso construir uma boa vivência diária, uma boa leitura antes de dormir, procurar não dormir diante a televisão, com programas, com filmes que possam causar sentimentos grosseiros, né? Filmes de luta, filmes que possam nos estimular a ficar tensos. É importante buscar a serenidade nesses momentos que antecedem o sono, fazer uma oração sentida. Esses são excelentes recursos para termos bons sonhos e guardemos em nossa mente: quem vive o bem também sonha o bem. Que Jesus nos abençoe. E assim nós vamos retirando de nós o que há de melhor, que é o sentimento de amor, e vamos vibrando intenso amor pela paz e pelo bem do universo. Vibrando muito amor pelo nosso planeta Terra, envolvendo de muito amor todos os nossos irmãos, todos os lares, onde houver uma dor, um sofrimento, um lamento, que as vibrações dessa prece possam aquecer esses corações. Vamos vibrando por nossos familiares, por nossos lares, vibrando por aqueles que temos maior dificuldade de conviver, mas também por aqueles que são mais caros aos nossos corações. Vamos vibrando por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio físico e espiritual. E vamos deixando vibrações de amor em aberto, para que a espiritualidade amiga possa levar onde houver maior necessidade neste momento. E assim nós vamos dando graças a Deus e que assim seja.